É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, um programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com Y, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porque os outros são os outros, né? E só. A gente tem que se conectar cada vez mais com a nossa verdade, com a nossa essência, com a nossa felicidade e alegria, porque a vida fica bem melhor, fica bem mais leve. E hoje o nosso assunto é muito importante. A gente vai falar de saúde, a gente vai falar de AVC e, sobretudo, de prevenção ao AVC, porque é muito necessária essa conversa, já que o AVC está praticamente uma epidemia. Os números são assustadores. E os meus convidados são AVCistas e vão contar um pouquinho da história deles. Acho que está tendo um retorno aí. Eu acho que está tendo um retorno aí. Se puder tirar o volume. Isso, obrigada. Então, os meus convidados são AVCistas, o Diego Constantino e a Lari Martins. Bem-vindos! Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, é um prazer enorme, assim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que estou feliz. E aí, Boa Diego? noite, também estou muito contente de estar aqui, de poder explanar sobre um assunto tão sério que fomos acometidos e temos essa oportunidade de prevenir, né, e evitar que outras pessoas passem pelo que a gente passou. Exatamente. Então, vou começar pedindo que vocês contem um pouquinho a história de vocês, como o AVC chegou a cada um de vocês. Pode começar, Lari. Eu sou a Larissa Martins, eu tenho 22 anos, tive um AVC aos 20 anos de idade, bem nova, por devido a uma malformação congênita no coração que eu descobri, né? Então, eu tive esse AVC aos 20 anos, de forma muito precoce. E desde então eu vim me recuperando não somente para mim, mas também para ajudar outras pessoas. Exatamente. Inclusive, essa é uma questão de você teve aos 20 anos. Às vezes as pessoas acham que o AVC só acomete pessoas com mais idade. E não. Ele acomete pessoas muito jovens, como foi o caso da Larissa, né? Exatamente. E você, Diego? A gente precisa desmistificar essa questão do AVC, que é o antigo derrame que todo mundo conhece, né? Exato. Popularmente, derrame. Não tem mais idade, gente. É muito sério. Diferente da Lari, eu tive um AVC novo também, com 30 anos, mas eu já tinha, na verdade, uma doença cardíaca, né? Então, ok. Assim, eu tinha até um fator de risco. Mas a Lari também falou que o dela foi do cardíaco sim, também, né? cardíaco também. Mas que você descobriu depois. Depois do AVC. E você já sabia que tinha esse problema cardíaco? Eu tenho, na verdade, uma válvula aórtica metálica, que inclusive, se vocês escutarem, não é uma bomba relógio. Podem ficar tranquilos. Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente cuidar da saúde e estar sempre atento ao nosso corpo. O corpo avisa, o corpo dá sinal. Sem dúvida, os dois muito jovens tiveram AVC, 20 e 30 anos, e vocês tinham um estilo de vida saudável. Sim. Eu vivia como uma jovem normal, descobrindo a vida, né, aos 20 anos de idade, saía com os amigos, vivia normalmente. E do nada minha vida mudou da água para o vinho. Quando o AVC chega, ele transforma, né? Por isso que é muito necessário as pessoas ficarem atentas aos sinais, sempre estar buscando a melhora de saúde, de alimentação, de sempre estar realizando exercícios físicos para que elas possam se prevenir disso. Exatamente. Assim, a gente sabe que mesmo você tendo todos esses cuidados, você não está livre do AVC. Exato. Não é verdade? Não. Com certeza. A gente tem muitos colegas AVCistas que dizem, puxa, mas eu sempre levei uma vida saudável, frequentava a academia. Isso, na verdade, não é um fator que exclui, né? Talvez essa pessoa não perdeu a vida por ter esse hábito, né? Por fazer academia, por, né, cuidar do corpo e tal. Então, é muito importante, sim,
são alguns fatores de riscos, como a hipertensão, são as doenças cardíacas, predisposições, malformações venosas no cérebro. Então, assim, é muito importante. Hipertensão é muito importante, o tabagismo. Então, assim, gente, tudo isso. sabe, a gente precisa olhar mais. Tá sempre fazendo exame também, é super importante, né? Tá sempre cuidando da Eu saúde. sempre falo nas palestras que é necessário as pessoas irem ao hospital para verificarem como está a sua saúde, não saber depois da sua que acontece, né? Eu também sempre falo isso, que as pessoas só procuram um médico, o hospital, quando estão em crise. A gente e o ideal é o tempo inteiro você estar investigando, vendo se está tudo bem, né? Exato. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, se você não tem tempo para cuidar da saúde, vocês vão ter tempo para cuidar da doença. Vai ter que arrumar, então, um tempinho é uma pra escolha. cuidar da doença. Exatamente. É uma escolha. Vocês vão ser então, obrigados, né? Exatamente. Como nós tivemos que cuidar da doença. Como é que né? foi que o AVC acometeu vocês? Como foi exatamente o momento? Olha, eu retornando do trabalho, eu trabalhava como auxiliar de produção em uma empresa. Retornando do trabalho, cheguei como normalmente, a gente chega, vai tomar um banho. Entrei no banheiro, caí. Tive a queda brusca, já perdendo todos os movimentos. E a consciência perdeu ou não? Eu escutava, mas não conseguia enxergar mais. Então, eu ouvi a minha mãe chorando, ela desesperada, querendo chamar a ambulância. E tudo um nervoso, né? E eu lembro dessa parte porque é bem complicado. As pessoas ao redor, mesmo que elas não estejam tão ligadas a elas, têm que estar ligadas também a outras pessoas, porque isso salva vidas. Com certeza. Então você caiu. Eu caí. Não conseguia falar, nem movimentar os braços, nem as pernas, né? Então as pessoas viam você no chão, acordada, mas sem reação. Exatamente. Mas o AVC, ele me deu sinais antes. Eu digo que mais ou menos uns 3 dias antes. Digamos que eu estava com um desequilíbrio diferente, umas dores de cabeça diferentes. O desequilíbrio foi o que me pegou, porque eu tenho essa história aqui. Eu tava assim perto na cozinha, quando uma abelha veio e eu fui desviar da abelha, eu caí. Não tinha necessidade de ter caído. Desequilibrei assim, eu já tava andando meia estranha e eu falava, não, vou dormir, que passa. Aquelas coisinhas nas vistas, vertigem, né? Eu tava sentindo tudo isso. Uns pontinhos brancos. Exatamente. Eu tava sentindo tudo isso e não dei atenção. Falei, não, vou dormir que passa, toma um remédio que passa. Mas não, a gente tem que se atentar. O corpo, ele avisa. Eu acho que no primeiro sinal você já tem que procurar um médico, procurar ajuda. Porque mesmo isso não for melhor, entendeu? Porque é algo que você nunca sentiu, né? Então, você sente do nada, é bom a pessoa. O que não pode é justamente o que você fez, né? Deixar passar, falar, não, deve ser isso, deve ser. Não, vai procurar saber o que é de fato, Exatamente. né? Infelizmente, né, a Larissa e a Vanessa, a gente se depara com muitos casos de negligências médicas. Então, são jovens que vão para um pronto-socorro e, de repente, esse primeiro atendimento, que é fundamental, ele não é feito corretamente. Então, por exemplo, é só uma crise de ansiedade. Exato. Não, toma... sabe, por exemplo... A Larissa mesmo, com 20 anos, se ela tivesse ido pro pronto-socorro, ia falar assim, ó, como já aconteceu, como tem casos, de falar assim, ó, você usa drogas, né? Exato. Por quê? Porque é difícil a identificação. A gente precisa, na verdade, trabalhar nessa prevenção para treinar esses profissionais que são linha de frente para identificar logo, né? Porque... Os neurologistas, só avançando aqui em outro tema, os neurologistas dizem, tá, que o AVC, ele tem uma janela de 4 horas para esse primeiro atendimento. Mas evita. Não, o AVC já aconteceu, o acidente já aconteceu. O que, na verdade, essas 4 horas são importantes porque minimiza, né, as sequelas, né? Então, por isso que é fundamental a gente bater nessa tecla que, infelizmente, é esquecida pelo poder público. Então, a gente precisa falar muito disso, isso precisa ser
Com falado, certeza, com conscientizado. E assim, gente, sentiu uma dorzinha de cabeça, não, eu vou dormir, pode ser uma hipertensão, sabe? E aí você, que é um na verdade, fator de risco para um AVC. Exatamente, é um fator de risco. Exatamente. Então aí a pessoa fala assim, não, é que hoje tá calor, não, hoje É, tá a pessoa calor, né? sempre, é uma tendência, né, do ser humano. É natural, né? Eu Exato. acho que é A natural. gente não quer dar trabalho, a gente não quer se preocupar, só Isso, que é exatamente, muito só que arriscado. Em se tratando de cérebro, A assim, hipertensão tá como a primeira, né? O primeiro fator de primeiro risco. fator de risco. Sim. Após vem a Obesidade. a obesidade, o diabetes tabagismo, também. diabetes, né? Então, assim, são muitos. Isso quer dizer que você vai ter? Não. Isso quer dizer que você tem uma predisposição. Uma predisposição. Acontece, inclusive, eu não sei, isso eu estou querendo tirar a dúvida mesmo. A pessoa que não tenha pressão alta, que não tenha, não fume, não seja obesa, acontece um AVC. É possível, né? Sim. É menos, Aconteceu tem comigo. menos risco. Sim. Aconteceu a Laís, comigo. por exemplo, né? Com 20 anos, que ela Nossa. poderia, né? Eu tava vivendo normal, bem tranquila, não lembrava de nada, mas também não procurava médico, como que a pessoa não, né? Você tinha algum fator hereditário? Alguém na sua família tinha tido? Olha, eu fiquei sabendo após o AVC que meu pai tem a mesma formação que eu tenho. Então, após o AVC que eu fiquei sabendo, devido a um exame que ele fez também, então eu fiquei sabendo. Inclusive agora tem aqueles testes genéticos que são muito interessantes e Sim. são úteis, né, para esse tipo de coisa. Para você saber o que você tem de predisposição, né? Por exemplo, uma coisa genética já aparece num desses testes. Eu acho fantástica a evolução da medicina nesse sentido, que pode nos ajudar muito, né? É o que eu sempre falo. Como é importante a gente estar investigando, a gente estar se conhecendo em todos os níveis, no espiritual, no mental, né, no físico. Exato. Então, as coisas estão aí evoluindo para nos ajudar. Então, não vamos perder essa oportunidade, Com né? certeza. Sim, claro. A medicina, claro, avança muito, né? Muito depressa, que bom, mas a linha de frente, infelizmente, né? A gente ainda conta com médicos não tão bem preparados e que acabam negligenciando e prejudicando, né? Fazendo com que esse número cresça, né? A gente tem mais ou menos um dado de 2018, onde 1 em cada 6 pessoas teriam um AVC ao longo da vida. Esse dado já mudou. cresceu. Esse dado agora é de 1 em cada 4 pessoas vão ter um AVC ao longo da vida. É muito assustador No esse caso, número. eu e a Larissa já tivemos, né? Então, Sim. Mas é tipo... Prevenir para que nada Que aconteça. pode acontecer de novo, né? Exatamente, não, Porque com também não é que nem certeza. catapora, que você teve e não vai ter verdade. mais. Importante o que a Vanessa falou, Sim. porque abre uma nova janela e é importante que é muito comum, né, durante o primeiro ano pós-AVC, uma recorrência. Então, que aconteça mais uma vez, né? Então, assim, fundamental, gente, o que é fundamental, tá? É você saber o motivo. Por que aconteceu o AVC, sabe? Que muita gente ainda sai do hospital sem esse diagnóstico. Então, o que acontece? Teve o primeiro AVC, saiu sem saber por quê, ou seja, tá fora de controle. E passa, vai 1 ano, né? Dentro dessa janela acontece outro evento. Ou senão Que é também muito possível. o tratamento é feito de forma superficial, onde a pessoa não vai mais a fundo. Ela sabe mais ou menos o que aconteceu, mas não é ali de forma superficial. Ela não Sim. foi lá no fundo para saber. É importante falar também, vocês tiveram o AVC isquêmico, né? Eu tive o AVC Isso, isquêmico. isquêmico. Tem que falar da diferença do isquêmico sim, e do hemorrágico, né? São 2 tipos, né? Então, a gente tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é quando uma pequena artéria do cérebro se rompe, né? E sangra. Então, você tem uma hemorragia cerebral, digamos assim, né? E o isquêmico... O AVC isquêmico é quando há uma obstrução do vaso sanguíneo. Então, o sangue não então circula. Ele não circula, ele não passa mais. Então, falta oxigênio no cérebro. Então, ocasiona o Inclusive, AVC era chamado de derrame, acho muito em função desse hemorrágico, né? Não Isso. tinha nem sentido chamar de derrame um AVC isquêmico. Exato. Com certeza. Com
certeza. Mas certeza. tudo era chamado de derrame. Era tudo derrame, E normalmente era aquela tia mais de idade, né? Ah, morreu do quê? Ah, não, teve Derrame, derrame. nossa, Ih, é. teve Era derrame e muito tal, complicado. Muito né? genérico, Era- né? Não era tinha... muito difícil era ver bem gente genérico. jovem tendo o AVC. Então, cada vez mais a gente vai explicando, vai colocando isso de uma forma mais explicativa, né? Para as pessoas mesmo, quando forem em um hospital, né? Precisa a gente questionar o médico, o neurologista, o enfermeiro, seja quem for, porque é a nossa saúde. Então, assim, sabe, não é, não, você teve um pequeno. Não, gente, tem que saber. E fazer né? o diagnóstico correto E para fazer o cobrar- tratamento e cobrar correto. um diagnóstico Algo que eu quero correto. muito que um dia já esteja estabelecido e eu quero muito realizar isso um dia, é que, de alguma forma, a conscientização do AVC seja um primeiro socorro também. Tem o primeiro socorro da massagem cardíaca. Uhum, Vamos identificar se não é um AVC. sim. Então, tem que alertar as pessoas de que elas podem salvar a vida do lado delas. Então, Fazendo esses a testes, né? conscientização, ela tinha Sim. que estar, assim como várias outras doenças que tem, né, nos Sim. postos de saúde, tem lá o cartaz avisando, Isso. academias. Infelizmente, acho que isso vai acontecer pela quantidade de AVCs que Sim. estão acontecendo, né? Sim, Então vai ser necessário. Infelizmente. E a Lari falou uma coisa, é verdade, gente. Tem AVC acontecendo dentro de academia. Tu fala, mas como assim? A academia vem de saúde, né? Não, mas acontece, né? E eu acho que a gente podia aproveitar também o espaço, Vanessa, para a gente falar sobre os sinais. Sem né? dúvida, Sim. super Os importante. sinais. Então, assim, se você tá em casa, independente da idade, tá? Só para você saber, Vanessa, eu tenho conversado via WhatsApp com uma família de Guaratinguetá que o filho, hoje ele tem 8 anos. Ele teve um AVC com 5 anos. Meu Deus. E aí, como é que você explica? Entendeu? Então, assim, quais os sinais, né? Então, vamos simplificar usando a sigla SAMU, né? S de sorriso. Sorriso. Então, você pede para aquela pessoa que, não tô bem, sorri. Então, normalmente, se for um AVC, ela não vai conseguir sorrir. completo. Ou quando ela sorri, parte um lado vai estar pendente. caído, pendente. Né? E o A de abraço. O A é de abraço, você pede para essa pessoa te dar um abraço, né? Se tiver tendo um AVC também não vai conseguir, né? O M, De mensagem, pedir para que a pessoa possa repetir uma frase. isso, ou música. Ou música, pedir can- para que ela fale algo e ela não conseguir porque a língua já está embolada, ela não está conseguindo discernir também o que você está falando. Exatamente. E a letra U de urgência. Identificou qualquer sinal, você entra em contato imediato com a urgência para que eles Isso, possam ser chama resgatados. mesmo aí o SAMU, né? Um atendimento emergencial, porque, como a Larissa falou, a gente ainda não chegou nesse, assim como a massagem cardíaca, né? Uhum. Ainda não existe um protocolo voltado oficial ao AVC. voltado se for um AVC, sabe? num atendimento de emergência. Exatamente, Entendi. Então, a própria pessoa, antes da chegada do atendimento, já pode fazer Tem que ter esse a SAMU aí, identificação essas 4 Sim, letras, identificar. Identificação rápida. que Identificar, já porque facilita o diagnóstico. Exato. além de facilitar o diagnóstico, né, ainda tem o período de 4 4 horas que evita, minimiza os danos, né? Minimiza os danos. Então, assim, só continuando. O meu AVC, por exemplo, eu não sabia que eu estava tendo um AVC, né? Eu acordei normal também para sair para trabalhar. 30 anos, super 30 jovem. anos, tal. Fui tomar banho. Aí o banheiro era pequenininho. Então, o box era pequeno. Sabe quando o vapor, né? Sabe quando vem aquele vapor, tal? Eu senti uma tontura e tal. Pensei, acho que é o vapor, né, tal. Saí do banho, tal. Eu fui me trocar no outro quarto, que tinha um sofá. Aí comentei com a minha esposa, falei, nossa, tô sentindo me deu um calor, tal. Falei, traz o ventilador, né? Aí ela colocou o ventilador na porta do quarto, tal, e eu senti aquele calor.
eu sentado no sofá, aí eu senti uma pontada, gente, do pé até a cabeça, Nossa. já tomando o lado esquerdo, assim, né? Senti a pontada, nunca imaginei que seria um AVC, né? Hoje, se eu se eu tiver de novo, eu já vou saber que é um AVC. Com né? certeza. Né? E aí eu falei pra ela, eu falei assim, liga pra minha chefe e chama o SAMU, porque eu não tô legal. Aí nisso ela falou assim, ó, a gente achando que era um pouco de sono, sabe? Ela falou, amor, peraí, eu vou trazer o travesseiro, você deita no chão, né? Nisso que ela foi tentar me ajudar, me apoiar, fomos os dois pro chão. Caímos do lado esquerdo, assim, né? Porque eu tinha perdido o lado esquerdo. E aí nisso eu sentei no chão, eu já tinha perdido o lado esquerdo, mas eu não tinha percebido. Então eu tombava, por exemplo, esse controle de tronco que eu tenho aqui, eu tombava pro lado esquerdo, e aí eu batia no ar, bum, bum. Nossa, tipo João Bobo. Tipo João Bobo, exatamente, Aí ela trouxe, eu pedi pra ela o remédio e uma água. Quando eu fui beber... E o que você tomou? Eu já senti escorrer. O que você tomou de remédio? Eu, por conta da minha válvula, eu faço uso, na época fazia uso também, de um anticoagulante. Que hoje ele é um anticoagulante, como na época, ele já era um anticoagulante muito, muito antigo, né? Enfim. Você estava achando que era alguma coisa relacionada à sua doença que você já tinha, cardíaca, não é? Na verdade, assim, ó, eu não consegui identificar o que era. Mas sabe, assim, eu não tinha, na verdade, a dimensão, né, do que era e de como isso mudaria a minha vida, assim, do tipo, mas sabe, assim, ó, muda muito. Sim. Muda tanto, assim, de você falar de uma coisa que eu particularmente reclamava muito. Puta, o metrô lotado. Poxa, o metrô lotado. E depois eu falava, puta, como eu queria pegar um metrô lotado, sabe? Então, tem essas coisas que faz parte também, né? Do pós-AVC. Né? Mas o seu diagnóstico, você foi até o hospital? Eu fui, então, aí é que tá. Eu fui em um hospital particular, porque eu tinha convênio, viu, gente? Não foi no SUS, não. Não foi no SUS. Eu fui para um hospital particular, renomado em Santo André. Não vou falar o nome aqui, mas se vocês precisarem, não vão para ele. E não falaram que era AVC? Não, eu fiquei, Vanessa, eu dei entrada por volta de 8 horas da manhã. Eu fui ser atendido isso depois de um grande escândalo da minha mãe e da minha tia, tipo 7 horas da noite. Nossa, o dia então inteiro. Eu passei o dia todo em um leito em observação porque o tomógrafo estava quebrado. Então é mais uma coisa que descaso, a gente precisa buscar, sabe? Sim, precisa ter um exame de tomografia, é o mínimo, gente. Tomografia é o mínimo, sabe? Se cada hospital tiver, né? E aí entra na questão de fiscalização, né? Isso tem quanto tempo que você teve seu 10 anos. 10 anos. E você, Lari? 2 anos. Então, Lari bem recente, né? O da Lari é bem recente. E vocês ficaram com poucas sequelas visíveis. Olha, poucas é pouco falar. Não, porque às vezes para vocês a coisa também tem uma dimensão maior, né? Sim. Sim. Eu digo que nem meu lado esquerdo ele paralisou totalmente. Eu fiquei 6 meses após começar a andar, dar pequenos passos, né? Por quê? Após 3 meses eu entrei numa depressão muito profunda. Fiquei muito triste com a condição que eu estava. E aí, eu não estava me dedicando à fisioterapia, eu via minha mãe trocar a minha fralda e aquilo me cortava o coração. Então eu falava, não, eu tenho que me dedicar pela minha mãe. E aí eu comecei a melhorar, ir para a fisioterapia querendo ir aquilo, eu queria ir no banheiro, gente. Eu queria ir no banheiro e eu não conseguia, minha mãe trocando minha fralda, aquilo me cortava o peito.
Falei, não, eu vou fazer isso porque as costas da minha mãe tá doendo. Então eu me dediquei por 6 meses após o AVC. Fisioterapia. Pedi pra minha fisioterapeuta, eu falei, olha, me dá, nossa, me deixa sair daqui doendo, dolorida. Mas me dá aí que eu preciso ir no banheiro, porque minha mãe tá com dor nas costas. E após 6 meses de AVC, eu comecei a andar com a bengala e dali eu via que eu conseguia ir no banheiro e do banheiro eu conseguia ir pro quintal. Do quintal eu comecei a ir pra rua. Então eu comecei a me dedicar cada vez mais para poder melhorar. Então fui aumentando os exercícios. Você foi se dedicando cada vez mais e aí foi tendo resultado também. Exato. Hoje você está caminhando muito bem. Hoje eu caminho muito bem. Olha, perto do que eu estava. Também tudo é a dedicação, você tem que se dedicar. Infelizmente a gente está acabando o nosso programa, gente, muito rápido. Mas já. Muito rápido, é um assunto muito importante, a gente tem que voltar mesmo para falar sobre o assunto. A gente não falou nem da associação. Agora vocês vão pode falar rapidinho. Pode falar da associação, gente, muito importante. A gente faz parte, eu comecei a fazer parte desde o evento do ano passado, do ano que vem. @avecistas. Isso, no Instagram. Sigam, busquem no Instagram, lá vocês vão encontrar muito mais material, vão conhecer muitas pessoas. Se você quer se sentir acolhido também por outras pessoas que tiveram AVC, assim como eu também tenho um trabalho que é de ajudar pessoas, que é no @Lari_superando o AVC. Superando o AVC. É isso aí, gente. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Lari. A gente que agradece o espaço e é um assunto que realmente merece atenção e vamos combinar para falar mais sobre, tá bom? Cuidem da saúde para não ter que cuidar da doença. Exatamente. Muito Fica bom. A dica aí, Lari. Você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube Despadronizada com o Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo.